Oi pessoal, sou Felipe Campelo, professor de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. A gente está aqui para gravar mais um vídeo nessa nossa série sobre sofrimento social. E o que eu queria destacar hoje é uma forma de a gente compreender o sofrimento social a partir do discurso filosófico da modernidade. Há muitas formas de a gente repensar o que foi a filosofia moderna, como foi esse discurso, inclusive da tradição liberal e dos críticos da tradição liberal. E uma dessas formas pode ser vista, ao meu ver, e essa é a proposta desse vídeo, através do lugar das experiências subjetivas na crítica social. Ou seja, muitas vezes o lugar que a gente tem de trazer as narrativas ou o que a gente sente, então quando a gente se pergunta assim, será que todo sofrimento social, ou sempre que sofremos, nós sabemos que estamos sofrendo, ou seja, esse lugar de uma articulação subjetiva das experiências, ou seja, sabermos, termos uma percepção reflexiva, trazermos a própria consciência, essas nossas experiências, será que tudo isso pode ser um critério da crítica social? Ou seja, quando a gente fala de injustiça, a gente precisa ter a experiência da injustiça para dizermos, bem, ali então tem uma experiência de injustiça, ou temos que sentir a experiência de injustiça para que isso seja um critério da experiência de justiça. Essas foram questões que guiaram boa parte da filosofia moderna, das teorias da justiça, da filosofia política, inclusive na tradição liberal. O que a gente chama de liberalismo, como é que ele lidou com isso que a gente pode chamar então de afetos, o modo que eu tenho utilizado para pensar isso, os afetos, ou seja, das formas que somos afetados, socialmente afetados, e como essas formas de serem afetados podem vir à tona e podem ter um lugar na crítica. Quando a tradição liberal ela lidou com esses sentimentos, as emoções ou paixões no nível da crítica, ela basicamente tenta resolver do seguinte modo, que aparentemente é o modo mais simples. Já que há uma pluralidade das experiências, então cada sujeito ele pode ter uma forma de compreender a sua relação com o mundo, pode ter suas crenças, por exemplo, crenças religiosas ou não, ou de qual religião, ou suas preferências, do que é que ele entende como sendo uma boa vida, suas preferências, suas escolhas pessoais, morais, projetos de vida, etc. O liberalismo, ele basicamente diz, não tem como a gente extrair dessas preferências individuais um critério objetivo. Então, dentro de uma pluralidade democrática, desse pluralismo que se espera das democracias, o que o liberalismo então tenta resolver a partir dessa pluralidade é dizer o seguinte, olha, cada um tem suas preferências e a gente precisa então encontrar uma régua sobre uma noção de justiça que não seja diretamente extraída de uma preferência individual. Então, se essa esfera privada, que seria essa esfera de uma liberdade individual, não fornece por si só o critério da crítica, como é que a gente vai resolver esse impasse? Basicamente, as tradições liberais, elas tentam então dizer o seguinte, vamos então configurar e proteger esse espaço de pluralidade, e a partir daí a gente encontra um outro critério, uma outra régua que não seja essa das preferências individuais. E aí o que acontece? Os afetos, os sentimentos, essas narrativas, ou seja, a forma que eu compreendo como o que é bom para mim, ou as minhas experiências subjetivas, elas não estavam mais ao alcance da teoria. Basicamente a solução liberal é dizer o seguinte, olha, a gente então não fala mais sobre isso, ou seja, não compete a teorias intervir, dizer como deve ser aquele modo de vida individual, daquele sujeito que tem aquelas preferências. E aí, a partir daí, a gente tem uma disputa que é pública. Então, a régua moral não é mais sobre as preferências individuais, mas é sobre como garantir a pluralidade de preferências dentro de uma disputa do público. Essa foi então a solução. Você tem afetos, experiências, narrativas, sentimentos reduzidos à esfera privada. E isso que eu entendo então como sendo um critério
de boa vida, para mim, não mais deve valer como critério público. O critério público, então, é uma disputa. Você tem uma pluralidade dessas, cada um tem a sua forma de vida, e aí quando você chega num debate político, você tem que assegurar que não haja uma interferência nessas formas de vida individual. A tradição liberal, e aqui um dos principais filósofos, né, do século XX, liberais, o Isaiah Berlin, ele chama isso de liberdade negativa. Por que liberdade negativa? Porque não existe um conteúdo da liberdade. Não existe dizer assim que eu, Felipe, sou livre se eu tenho um determinado modo de vida autêntico ou se eu persigo um determinado projeto individual. Garantir essa liberdade negativa é somente garantir uma esfera que não haja uma interferência, uma coerção externa naquele meu modo de vida. Então por isso que é negativo, né? Porque ele não determina um conteúdo, mas ele só diz que deve haver uma não interferência, uma não coerção dentro daquele meu projeto de vida individual. A solução liberal, né, então para a gente ver, né, aqui a complexidade, ela não significa aqui, e não deixa muito claro, né, qual é o lugar então que os afetos podem cumprir numa crítica. Então é como se eu dissesse o seguinte: olha, eu sinto uma experiência de sofrimento, mas se a gente radicaliza essa perspectiva, esse meu relato dessa experiência, ele pouco contribui para uma crítica, né? Porque eu já pressuponho que essa minha esfera do relato, ela é uma esfera privada, que não tem nenhuma relevância no debate público. Isso seria então uma espécie de efeito colateral para a gente pensar aqui o problema do sofrimento social, quando a gente opta por essa resposta liberal, né? Porque aqui seria uma resposta, digamos, de uma radicalização. Relatos não cumprem, então, um papel em falar, por exemplo, sobre diagnósticos de sofrimento social. Essa, ao meu ver, é uma resposta suficiente, isso por vários motivos, né? Aqui eu poderia destacar, primeiro, que se a gente radicaliza essa distinção entre privado e público, a gente não entende mais que até mesmo a esfera privada, ela é imbuída por práticas e padrões sociais. Então o privado não é uma esfera totalmente blindado, né, a normas de linguagem, de um vocabulário social, aquilo que determina até mesmo o que são práticas afetivas, práticas amorosas, configurações, por exemplo, né, familiares, ou divisão de trabalho. Isso as feministas colocaram muito bem, né, que essa divisão do que é, por exemplo, as formas de divisão de trabalho doméstico, como isso havia um recorte injusto entre gêneros, isso é um problema de justiça. Isso não é só um problema privado. Então, as lógicas privadas, elas também são sempre atravessadas por uma lógica social. E por isso devem ser enfrentadas por um problema de justiça. Esse seria, então, uma primeira crítica a essa distinção que o liberalismo propõe, né? Uma outra seria a gente não entender que até mesmo aquilo que a gente pensa como público não é aquela esfera da racionalidade, como pressupõe a tradição liberal, né? Não é que essa divisão, ela aparentemente é simples, mas ela na verdade é fictícia. Dizer que os afetos, paixões são reduzidas então a essa esfera individual, privada, enquanto o público então é uma disputa racional por justiça, né? Essa disputa do público, ela também, ao meu ver, é carregada por um conteúdo de emoções, né? Emoções políticas, emoções que são também públicas, né? Elas não são apenas da esfera do privado. Então, nesses modelos aqui a gente vê que tanto o privado ele é atravessado pelo público, quanto também o público ele é carregado de emoções, paixões, isso que a gente pode chamar de afetos. O que é que a gente tem então como uma crítica a essa tradição liberal, a partir de muito desses problemas que veio à tona num debate recente? Isso que a gente pode chamar de virada narrativa são as tradições que procuram inverter esse pêndulo, né? De dizer que, ao contrário do que pensou a tradição liberal, apostas do lugar dos relatos, isso que a gente traz desse lugar de onde nós falamos, né? Que a gente
exprime então um conteúdo a partir da experiência, ou seja, uma experiência vivida, concreta, dentro de um determinado contexto social, né? Esse lugar contextual, concreto do qual falamos, isso traz uma relevância também para o debate da justiça. O que acontece é que quando a gente inverte esse pêndulo e dizer o seguinte, então, antes a gente tinha a ideia de que os relatos e as experiências subjetivas de sofrimento, para enfocar aqui o tema do nosso seminário, eles não cumprem nenhum papel na teoria da justiça, né? Esse seria, então, um lado desse pêndulo. O outro lado é quando a gente inverte. Então, isso da virada narrativa traz a ideia de que as experiências, elas trazem uma relevância fundamental para o debate sobre a justiça. O que é que acontece quando a gente inverte esse pêndulo, né? Esse pêndulo de dizer que antes narrativas, relatos, experiências, afetos não cumpriam nenhum lugar numa crítica da justiça, para agora dizer que elas trazem um potencial de crítica da justiça. Quando a gente faz essa inversão, a gente coloca novamente o problema de qual é o lugar então dessas experiências na crítica, mas agora de um outro modo. Porque não é tão simples e automático a gente extrair um critério de injustiça a partir do que a gente sente. Você pode ter aí, por exemplo, uma experiência de alguém que perde um lugar de privilégio, de status social, que antes ocupava, e articula aí uma experiência de sentimento, ou até de raiva, ódio, e evidentemente aqui a gente não tem um critério legítimo da crítica. Você tem uma perda de status que gera um afeto de ressentimento, né? E claro que você não pode extrair então desse afeto um critério da crítica. Mas há experiências de ressentimento, de raiva, de ódio, que são legítimos, né? Você está diante de uma experiência de injustiça e aquela experiência, aquele sentimento, aquele afeto, ele está trazendo um indicador de uma experiência. Aqui, então, a gente tem a ideia de que essa experiência, ela não necessariamente traz um critério de legitimação da crítica, né? Como no caso de alguém que perde um status de privilégio. Por outro lado, muitas vezes a gente não tem a clareza, né, de articular essas experiências, e aqui vem a questão se essas experiências são condições também necessárias para a crítica, porque aqui, se a gente lembrar a própria contribuição da psicanálise, né, de que muitas vezes a gente não tem clareza de certas experiências, ou seja, não é sempre tão disponível do ponto de vista reflexivo para o sujeito, ou experiências de uma radicalização, por exemplo, que Marx chamou de ideologia, ou que Lukács chama de reificação. São muitas experiências que socialmente blindam a experiência reflexiva do sujeito, até mesmo num nível perceptivo, afetivo, né? A gente não consegue muitas vezes articular, até mesmo do ponto de vista do sentimento, aquela experiência. Muitas vezes há uma normalização tão radical, né, de experiências de injustiça, que elas não conseguem ser articuladas, né? Elas são blindadas de uma maneira tão forte que impedem até mesmo a gente dizer, olha, ali existe então essa experiência, esse sentimento da injustiça que nos permite criticar essa experiência de injustiça. Esse problema está no centro de um debate, inclusive voltando muito agora no debate, questão das identidades, né, o debate identitário, e isso estava presente num diálogo muito interessante, instigante, entre Axel Honneth e Nancy Fraser, que resultou num livro chamado Redistribuição e Reconhecimento. Esse é o problema central, é o lugar das experiências subjetivas na crítica. E aí Fraser diz o seguinte, olha, a gente tem que estar em condições de fazer a crítica, de dizer, olha, ali existe uma experiência de injustiça, independente de elas serem articuladas subjetivamente. Justamente porque há muitas dificuldades da articulação que não podem ser, então, ditas, olha, a gente só pode, então, criticar quando está claro que ali existe uma experiência de justiça. Às vezes isso é tão normalizado, né, naquilo que a gente chama de dimensão estrutural. Então, por exemplo, o racismo estrutural, né, ele traz uma normalização de práticas sociais que
são práticas que estruturam socialmente os contextos, as relações, através de uma gramática fortemente de divisão racial. Então, articular aquilo que está implícito naquelas práticas, isso também é tarefa de uma crítica da justiça. Então, aqui a gente percebe como, desde a tradição liberal até a perspectiva da virada narrativa, a gente tem uma grande ambiguidade do lugar dos afetos. Mas eu gostaria de insistir nesse ponto, né, que ainda que não seja um critério automático, né, digamos assim, de reduzir a teoria às próprias experiências, eu acho que a gente precisa, então, entender que há uma forma também de blindar a crítica através dessas experiências, de que a teoria ela tem que ser mais apenas do que aqueles relatos, né? Isso por muitas ambiguidades, como eu procurei mostrar, mas esses relatos continuam cumprindo um papel importante, né? Porque é eles que alargam o nosso vocabulário, que dizem, olha, até agora a gente tem uma noção de justiça ou de racionalidade que é limitado, é falso, né? Que partiu de um contexto que é fortemente eurocêntrico, que não considerou relatos que estão além daquela perspectiva e de um jogo de divisão geopolítico, de quem está dentro, de quem está fora, quais relatos importam, quais são excluídos dessa crítica. E no momento em que a gente amplia aquela narrativa para incluir outras vozes e outros discursos, a própria teoria e a percepção de justiça, ela ganha, ela pode ser alargada, né? Então, eu diria que para a gente falar então de sofrimento social, é falar de como esses afetos eles podem contribuir para um alargamento da percepção da injustiça, né? Para articular aquilo de formas de sofrimento que não são apenas, isso também faz parte do trabalho teórico, né? Dizer que são apenas de responsabilidade do sujeito. Falar de sofrimento social aqui é dizer o seguinte, olha, essas formas de sofrimento não têm causas exclusivamente subjetivas, né? Elas são atravessadas por uma gramática social, por uma forma de elaborar, de gerir, né, esse sofrimento, e que, enquanto tal, elas devem ser criticadas do ponto de vista de uma teoria social. Cabe, então, a uma teoria da justiça entender quais são aquelas formas, muitas vezes veladas e difíceis de ser explicitadas, né? Muitas vezes ambíguas, que não estão tão presentes na esfera discursiva, mas que não deixam de ser formas de sofrimento. Então esse seria então o papel de pensar uma teoria crítica dos afetos, né? De pensar, e o que eu proponho nesse debate é que antes de a gente disputar essas formas de justiça e de sofrimento do ponto de vista social, a gente antes tem aquilo que eu chamo de injustiça de primeira ordem, né? Ou seja, são aquelas formas de injustiça que blindam o sujeito na perspectiva de trazer aquelas experiências de injustiça. E quando a gente não reconhece as pessoas como alguém que pode contribuir para o alargamento da nossa percepção da injustiça, aqui a gente já tem uma forma anterior, primária, de injustiça. Para a gente alargar então esse imaginário, a gente precisa superar uma forma de injustiça epistêmica, né, no sentido de reconhecer as pessoas como pessoas que podem trazer uma contribuição para esse vocabulário, e aí sim a gente começa a disputa sobre a nossa percepção e o nosso vocabulário de justiça. É isso então, gente, e aí a gente... Olha, eu nem cortaria isso, viu? Eu deixaria isso como conclusão do vídeo. Isso é uma doideira, me assine. Toda vez ela entende que eu estou chamando ela.